Mas se você estivesse em um gabinete de guerra Sim. no Reino Unido, Sim. envolvido em um conflito militar com quem quer que fosse, você não teria querido argumentar mais? Por realmente buscar proteger a vida de civis? Acredito que algumas pessoas fizeram isso e que as forças de defesa de Israel, um exército cidadão em uma democracia baseada em regras, fizeram o possível. Sério? Acredito que sim, em um conflito grotesco. E a aritmética aqui é horrenda porque estamos falando de vidas individuais perdidas. E estamos falando das vidas de inocentes que foram pegos nesta guerra horrível, horrível, horrível. Se você já teve curiosidade de ouvir tanto o lado pró-Israel quanto o lado pró-Palestina e realmente tirar suas próprias conclusões, ouça essa discussão muito fascinante. Sempre achei sua posição sobre o Oriente Médio e Israel estranha, Sim, porque você me parece ser super apaixonado. sim. O que sempre senti que Murdoch também era. Lembro-me de ter presenciado uma grande discussão entre Murdoch e James Murdoch, seu filho, na frente de Tony Blair sobre Israel e Palestina. Então eu só fiquei me perguntando, isso é uma influência? Ou como você chegou a essa posição de forma independente? Isso me parece um tanto extremo. Isso antecede isso, né? Veja o espectro de opiniões, especialmente no Reino Unido. Não acho que você poderia descrever minha posição como sendo do senso comum. Acho que isso é provavelmente justo. Não sei com que frequência você poderia descrever qualquer uma das minhas posições como sendo do senso comum. Isso é certamente verdade, mas é algo com o qual eu cresci. Então, eu mencionei que minha mãe frequentava regularmente a Igreja da Escócia. E, enquanto eu crescia e ia com ela à Igreja da Escócia, naquela época, as coisas mudaram. Tinha uma ligação muito próxima com a Terra Santa. E a história do povo judeu fazia parte do pano de fundo do meu crescimento. E eu tinha um apego romântico à história deles. E, novamente, você deve se lembrar, Alistair Rory, do discurso que Gordon Brown fez no Knesset. Isso foi há algum tempo, quando ele comentou: por gerações vocês não tinham terra, agora têm. E isso refletia um contexto parecido, mas não igual ao meu, obviamente. O pai dele era ministro na Igreja da Escócia. Então tem isso. A segunda coisa é que eu sinto uma identificação muito forte, na verdade, um amor pela comunidade judaica na Grã-Bretanha e por tudo o que eles conquistaram e fizeram, e admiro muito isso. E aí a terceira coisa é que quando eu olho para a posição em que Israel se encontra, eu consigo passar pelo meu entendimento da história, que vocês dois podem querer corrigir ou contestar. Mas me parece que essa é uma das histórias mais incríveis da humanidade, e a conquista de Israel é uma das mais comoventes e poderosas. E isso, obviamente, não significa que não cometa erros. Mas, na minha visão geral, há uma fila de pessoas querendo criticar Israel. Tudo certo, mas não vou me juntar a eles. Vou sempre apoiar e defender Israel. Mesmo que eles estejam fazendo o que estão fazendo? Posso achar que eles cometem erros. E você sabe, né? Por exemplo, você pode olhar para decisões táticas individuais, como o bombardeio da liderança política do Hamas no Catar, em Gaza. Eu acho que a questão fundamental ali é o controle do Hamas. Mas se você estivesse em um gabinete de guerra, Sim. no Reino Unido, Sim. envolvido em um conflito militar com quem quer que fosse, você não teria querido argumentar mais a favor disso? Por realmente buscar proteger a vida de civis? Acho que algumas pessoas fizeram isso. Acredito que as forças de defesa de Israel, um exército cidadão em uma democracia baseada em regras, fez o possível. Sério? Você acredita nisso? Em um conflito grotesco. E a aritmética aqui é horrenda porque estamos falando de vidas individuais perdidas e estamos falando das vidas de inocentes que foram pegos nessa guerra horrível, horrível, horrível. Mas a aritmética sugeriria que, se você está falando de guerra de contra-insurgência em uma área urbana, o nível de baixas que as forças de defesa de Israel causaram foi menor do que nós causamos ou do que os americanos causaram em conflitos semelhantes, embora não idênticos. Agora, é horrível porque Gerações anteriores também. As atitudes mudam. as atitudes mudam e assim por diante. Mas nós nunca, graças a Deus, estivemos em uma posição em que suportamos o que Israel suportou no dia 7 de outubro. Nem enfrentamos o que o povo de Gaza teve que enfrentar.
Então, é natural que as emoções estejam à flor da pele e é difícil se colocar completamente no lugar dessas pessoas. Mas pelo que vejo, há muitas pessoas que, acredito eu, de forma justa, sincera e de boa fé, vão criticar Israel. Às vezes acho essas críticas erradas, mas não penso desse jeito. Quero dizer, há algumas pessoas que realmente argumentam de má fé. Mas acho importante ter algumas pessoas que enxergam as coisas instintivamente a partir do ponto de vista de Israel. E essa parte instintiva me interessa, né? Porque já que você decidiu assumir uma posição tão forte, quanto tempo você passou em Israel, na Cisjordânia, em Gaza? Quero dizer, o quanto você realmente sabe sobre essa região? Então, o que me preocupa, obviamente ouvindo você, acho que passei grande parte da minha vida trabalhando nessa região. Sim, foi isso. No parlamento evitei posições pró-árabe ou pró-Israel. Quando você estava bem lá dentro, Sim, por quanto tempo ficou na região? já estive em Israel e na Cisjordânia 5 ou 6 vezes. E quanto tempo você fica na Cisjordânia? Dorme lá? Nunca passei a noite na Cisjordânia. Já passei dias lá. Visitei Ramallah. Conversei com pessoas da liderança política do Fatah, conversei com pessoas da sociedade civil palestina. Então você já esteve lá por um tempo. Você esteve lá por algumas horas, você esteve lá talvez 20 ou 30 horas. Eu diria... Sim, eu diria que provavelmente seria um pouco mais que isso. Ok, duas coisas. Se eu dissesse que estive em Manchester 5 vezes e conheci alguns líderes, agora vou focar em Manchester e terei opiniões fortes sobre a cidade sem que as pessoas questionem minhas ações. Você ficou 5 dias lá e não sabe nada. Primeiro, estive lá. Segundo, porém, Também estive em Manchester, mas não me considero especialista na cidade. Após 5 anos, eu me colocaria como um especialista em... Só para argumentar, sim, há os limites precisos de... E também você deve se lembrar de que o país está cansado de especialistas. Vamos voltar a isso. A geografia precisa de um determinado assentamento em um local específico. A outra coisa é que o destino de Israel nos diz respeito a todos, porque é fato que as críticas direcionadas a Israel se encaixam em pelo menos 2 categorias. Existe a crítica natural, que uma democracia faria a outra quando acredita que uma democracia irmã ou um aliado está aquém dos padrões que se esperaria. Também é fato que há oposição a Israel não pelo que faz, mas pelo que é. O sucesso de Israel é uma repreensão constante a uma visão particular do mundo, a 2 visões particulares do mundo. É uma crítica constante à visão islamista e à narrativa de descolonização da esquerda, pois Israel é formado quase totalmente por refugiados e solicitantes de asilo sem recursos naturais, que, quando nasceu, teve todos os seus vizinhos tentando estrangulá-lo em seu berço e agora se tornou o mais importante. você realmente não precisa me dar uma aula sobre essa história. Mas preciso explicar isso. É a jurisdição mais livre e impressionante. A jurisdição mais livre e notável? De Marrocos até Delhi. E você tem que perguntar, bem, por quê? Por que isso aconteceu e por que isso desperta sentimentos tão intensos? Na conferência do Partido Trabalhista, perguntei ao Owen Jones por quê. Ele passou todo o tempo criticando Israel e não demonstrou nenhuma preocupação com o Sudão ou com o que estava acontecendo em Zinja. E poderia ser que o Sudão não é apresentado como nosso aliado central, que o Sudão não é um país ao qual os Estados Unidos têm fornecido bilhões de dólares em apoio militar direto. O Sudão não esteve no centro da nossa política por 60, 70 anos, como você sabe. Na verdade, comparar Israel ao Sudão, já que Israel é uma democracia liberal e aliado próximo, é profundamente paternalista para com Israel. Não, eu acho que o que acontece é que as pessoas querem, porque... Parece haver 2 pesos e 2 medidas aqui, certo? Bem, existem 2 pesos e 2 medidas. Por um lado, Israel sempre é julgado por padrões diferentes de outros países. Isso é comum. de um lado, uma democracia liberal em uma ordem internacional baseada em regras. Do outro, o Sudão. Ok, esses países não são comparáveis, certo? Se a Dinamarca de repente começasse a fazer alguma coisa e eu dissesse, bem, por que você não está criticando o Congo da mesma forma que está criticando a Dinamarca? A resposta seria que Israel esperaria ser cobrado por um padrão mais alto do que o Sudão. E atua em um padrão muito superior. Mas a pergunta, claro, é por que é que as Nações Unidas escolheram destacar Israel da forma como fizeram com o sionismo?
É racismo uma moção sendo aprovada? Por que existe tanta hostilidade direcionada a isso? O apoio americano a Israel é como o apoio americano à Alemanha na OTAN, é o apoio a uma democracia, ou a democracias que têm sido atacadas. Por que todos os inimigos de Israel, seus vizinhos, até recentemente, tentaram não apenas questionar seus modos ou buscar uma alteração em sua política, mas eliminá-lo? E por que isso? Por que é tão importante que a gente reconheça isso? Porque o antissemitismo se transforma ao longo do tempo. E o antissemitismo, que já foi um preconceito religioso e já foi um preconceito étnico, agora é um preconceito contra o lar judaico. E um desejo de... Última sobre isso, Michael, porque eu entendo a sua posição. Eu sempre fiquei profundamente confuso no parlamento ao ver parlamentares britânicos se colocando como defensores e amigos de países estrangeiros, certo? Eu não fiz viagens pagas para a Dinamarca, não fiz viagens pagas para a Índia, ou para Israel, ou para a Arábia Saudita. Quero dizer, essas coisas eram... eu não achava que precisava ser um amigo conservador de Israel, um amigo conservador do Oriente Médio. Quando perguntavam, você sabe minha posição sobre a Caxemira? Eu respondia, agora sou político britânico. E isso vindo de quem passou a vida lidando com assuntos exteriores. Uma das coisas que me interessa é, você diria o que disse sobre a comunidade judaica na Grã-Bretanha sobre a comunidade muçulmana? Você diria que sente isso? Qual foi sua frase? Eu diria amor, carinho e admiração pelas conquistas deles. Você falaria isso sobre a comunidade muçulmana? Eu diria isso sobre pessoas dentro da comunidade muçulmana, eu diria isso sobre amigos muçulmanos muito, muito queridos. Mas eu acho que há algo sobre a história judaica, e em particular sobre a experiência judaica no século XX e os esforços que vimos para destruir a civilização judaica, a raça judaica e o judaísmo. Isso me toca de uma forma que não acontece com outras comunidades. E eu acho que agora é o caso de que a história nos ensina certas lições. E uma dessas lições é que a segurança e o bem-estar da comunidade judaica, em qualquer país e em qualquer época, é o melhor indicador de quão admirável e liberal esse país é. Em vez de como cuidamos dos pobres, supostamente. Cuidar dos prisioneiros, em vez de como tratamos os muçulmanos, em vez de muitas outras coisas. Eu acho que é o auge absoluto. É o padrão ouro de como uma sociedade é civilizada. Por quê, logicamente? Porque a história mostra que sempre que os países caminham para o autoritarismo, sempre que entram em territórios sombrios, são os judeus que sofrem primeiro. Mas Michael, também é verdade que, analisando sociedades mais liberais em qualquer época, os Países Baixos, por exemplo, nos séculos XVI e XVII, a Grã-Bretanha, no final do século XIX, os Estados Unidos durante a maior parte do século XX. Os países mais esclarecidos são onde o povo judeu se sentiu mais seguro. O povo judeu se sente mais seguro, e concordo com isso. E em que as minorias, em geral, se sentem mais seguras. E em que os direitos humanos são respeitados. Especialmente os direitos humanos de grupos minoritários, dos quais a comunidade judaica é um exemplo incrivelmente importante. O tratamento da comunidade muçulmana na Grã-Bretanha seria exemplo para uma sociedade civilizada. A forma como britânicos muçulmanos, hindus e sikhs são tratados importa para mim. Porque, assim como você, eu tenho uma certa ideia do que é ser britânico. O que significa que a forma como você trata cada cidadão e, na verdade, cada pessoa, mesmo que não seja um cidadão sujeito às leis britânicas e pagando impostos britânicos, é um elemento fundamental da civilização. Tudo o que eu diria é que nunca houve, graças a Deus, nada que se compare ao Holocausto. Foi um crime único, o pior mal do qual a humanidade já foi culpada. E não foi direcionado a uma parte da população por razões aleatórias, foi direcionado explicitamente ao povo judeu. E é por isso que, quando vemos uma onda crescente de antissemitismo agora, é uma obrigação moral de todos nós perguntar porquê, olhar para isso. E certamente, é claro, você pode fazer um julgamento sobre o governo de Israel e suas ações. Mas culpar automaticamente o governo de Israel pelo aumento do antissemitismo, como se isso fosse uma fórmula matemática irracional, é mais uma vez culpar os judeus pelo preconceito contra eles. Quem está fazendo isso? Você fala comigo como se eu fizesse isso. Não, você não está fazendo, não. Ok. Certo. Mas é um fato enfático que, se você se aventurar nas nossas ruas ou entrar no redemoinho das redes sociais, vai encontrar pessoas que farão isso.
Isso ocorreu nas últimas semanas com discussões sobre se torcedores do Maccabi Tel Aviv deveriam assistir ao jogo contra o Aston Villa. Isso não significa que você não possa fazer um julgamento que talvez seja um erro de boa-fé, mas há muita má-fé por aí. Mas, Michael, há muitos muçulmanos que se sentem profundamente inseguros na Grã-Bretanha neste momento. Sim, Se você estivesse no centro de Londres quando Tommy Robinson reuniu 150 mil pessoas nas ruas, e, quero dizer, eu não gosto do "e quanto há", mas sinto que eles estão sendo deixados de fora desse debate. E também, você não concorda comigo que uma das consequências do que aconteceu nos últimos anos com o debate israelense é que meio que ficou exposta como um mito a ideia de que eles realmente acreditavam em uma solução de dois Estados? bem, eu não acho que seja um mito. Eu acho que era realmente o caso de que grande parte da população israelense, a maioria, acreditava em uma solução de dois estados. Tem um discurso muito forte que Bill Clinton fez, acho que quando ele estava fazendo campanha para Kamala Harris, quando ele fala da oportunidade perdida em que os palestinos recusaram uma oferta boa, mesmo não sendo perfeita, acredito que isso realmente mudou as coisas. Eu acho que o apoio a uma solução de dois estados em Israel tem diminuído, e acho que isso vem acontecendo como resultado do que aconteceu em Gaza. Israel se retirou e o Hamas assumiu o controle. A natureza desse governo e outros fatores fizeram com que isso diminuísse. E, sem querer ser ingênuo, afinal ninguém sabe qual será o destino do plano de paz de Trump. Se for o caso de você ter uma ausência de violência e a sociedade civil palestina tiver a chance de se desenvolver, então eu acho que você poderia ver o apoio a uma solução de dois estados crescendo novamente dentro da população israelense. Porque eu acho que o número de pessoas em Israel que realmente acham que os palestinos nunca deveriam ter um Estado é pequeno, o número de pessoas. Existem alguns defensores muito fortes dessa posição. Essa não é a sua posição? Não, acho que muitos em Israel pensam. Não consigo imaginar um Estado palestino agora. Se esse Estado palestino for governado por, ou estiver sob a influência do tipo de pessoas que estavam comandando Gaza em 7 de outubro. Ok, então, sabe, é um pouco frustrante assistir a clipes como esse, mas toda vez que esse Michael Gove faz um argumento, eles parecem mudar de assunto. Ou tentam questionar a motivação dele, questionar a capacidade dele de ter essa opinião, ou procuram um motivo para dizer que as intenções dele não são puras ou vêm de um lugar ruim. E simplesmente não parece que... E toda vez que ele faz um bom argumento, eles parecem mudar o foco para como os muçulmanos se sentem no Reino Unido, por exemplo, ou para os árabes do outro lado do conflito, em vez de realmente abordar o elefante na sala, que é o fato de que não se pode ter um Estado palestino ou paz enquanto o Hamas e outros grupos terroristas continuarem no poder. Então é um pouco frustrante, mas acho que Michael Gove fez alguns pontos excelentes. Ele sabe que a história judaica não começou com a criação de Israel em 1948, mas há milhares de anos, e o Estado de Israel e o Holocausto, tudo isso são apenas vários pontos de uma longa e um tanto trágica, mas também esperançosa história do povo judeu. Israel é só uma das últimas vezes que o povo judeu se reúne, retoma sua terra e constrói um Estado moderno. E é realmente bonito o que eles fizeram. E quando você olha para a aritmética, e novamente, é muito horrível falar das coisas dessa forma, nenhuma outra sociedade ou exército na história protegeu tanto os civis quanto o IDF, as Forças de Defesa de Israel. E mesmo de acordo com as próprias estatísticas do Hamas, você pode comprovar esse fato. Então, tão recente quanto a Guerra do Iraque, o Reino Unido e os Estados Unidos participaram de um conflito muito sangrento que custou centenas e centenas de milhares de vidas. E eu não estou em posição de julgar se eles estavam errados ou não por isso. É impossível saber, e eu não sou um especialista no conflito. Mas sentar e julgar, sabe, cerca de 10 anos depois, Israel, enquanto está lutando, sabe, em 7 frentes tentando recuperar seus 250 reféns, lutando uma batalha urbana em que os terroristas do Hamas cometem um duplo crime de guerra ao atacar civis israelenses e seu exército, claro, e se esconder atrás de seus próprios civis. É como, estamos assistindo a mesma coisa? Tipo, o que essas pessoas estão assistindo?
ou eles simplesmente têm uma realidade diferente, é meio surpreendente. Enfim, é isso para este vídeo. Meu nome é Matan Azanov, obrigado por assistir, sou investidor de risco em empresas de cobre em estágio inicial. Tenho um podcast, o Profit War Pivot, onde entrevisto empreendedores, inovadores, investidores e outros sobre sua trajetória ao sucesso. Para contato, perguntas, apresentar sua startup ou assistir ao meu podcast e canal no YouTube, veja minhas informações abaixo. Deixe um comentário, curta, todas essas coisas legais. Obrigado por assistir.